aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe e deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. E eles desapareceu-lhes e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão.
ressurreição é fazer subir a mesma vida que desceu. Cremos de todo o nosso coração que Deus, no terceiro dia, ressuscitou a Jesus de Nazaré. Quando seus olhos se abriram, eles então o conheceram. Esta é a história bíblica a respeito de Cleófas e o seu amigo, quando ambos iam caminhando para a aldeia de Emaús. Eles falavam a respeito de Jesus, o qual eles pensavam, defendiam, pregavam ser ele o Cristo, mas que havia sido morto. Eles haviam esquecido que, ou se não haviam esquecido, talvez não tivessem entendido que Jesus, ele teria sim que padecer. Foi o que Jesus pregou para eles no caminho de Emaús. Teria que ir à sepultura, mas ele ressuscitaria, ou seja, a mesma vida que desceria para a sepultura, e segundo a Bíblia, da sepultura iria pregar a região dos perdidos, as almas que estavam encarceradas, presas, que não haviam se convertido nos dias de Noé. Ressurreição é isso, não é uma reposição de peças, repor peças, não. Ressurreição é fazer subir, sair para fora, voltar novamente a mesma vida, a mesma coisa que desceu. Estamos falando da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje crida e aceita pelo mundo chamado cristão, mas considerada também, na verdade, um fanatismo. Ressurreição considerada também uma farsa por muitos judeus que não reconheceram a Cristo como sendo o Messias. A Bíblia chega a dizer que eles criaram aquele dito que os discípulos haviam vindo durante a noite no sepulcro e roubado o corpo de Jesus. E a Bíblia diz, até o dia de hoje corre ali esse dito, que os discípulos de Jesus, um grupo de fanático, roubaram o seu corpo da sepultura. Isso para poder justificar, isso para poder não dar honra à glória que Deus mereceria receber. Eles disseram que o corpo foi furtado, quando na verdade o corpo de Jesus foi ressuscitado. Eles dizem ser uma farsa, porque não aceitaram a Cristo. Considerada a ressurreição uma farsa pelas religiões orientais. Muitos até acreditam que Jesus tenha existido, acreditam que ele tenha sido um grande homem, acreditam que ele tenha vivido e morrido, martirizado sim em uma cruz, pela sua paixão pelo povo, pela sua ideia, pela a sua religião. Eles até acreditam nestas coisas. Alguns até acreditam que ele foi mais um dos muitos profetas que se levantaram em Israel e também foram martirizados, apedrejados, crucificados, cerrados como Isaías. Alguns acreditam que ele viveu e acredita que ele morreu sacrificado ou martirizado, mas não conseguem acreditar em que Jesus ressuscitou. Ora, amados, o apóstolo São Paulo nos diz, e o apóstolo São Paulo era aquele que estudou com Gamaliel, se tornou doutor, poderíamos dizer hoje, em divindade. Poderíamos dizer, ele havia se tornado um teólogo. Mas o apóstolo São Paulo, depois de se converter ao cristianismo,
ao Cristo que ele mesmo perseguia, que ele mesmo odiava por causa de sua cegueira. A Bíblia nos mostra no livro de São Lucas 24, versículo 31, que quando os seus olhos, Cleopas e o seu amigo, se abriram, eles o conheceram. Paulo também viveu a mesma experiência, como Saulo, um perseguidor. Mas quando seus olhos se abriram, indo perseguir cristãos, caminhando por Damasco, ele também o reconheceu. De dentro daquela luz flamejante, aquela voz disse, voz inconfundível, porque a voz de Deus é inconfundível. Quando é Ele que fala, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem, e elas me seguirão. A um estranho elas não seguirão. Paulo reconheceu a voz do Senhor. Paulo agora era um seguidor de Cristo, não mais do farisaísmo. E este grande apóstolo São Paulo, agora convertido da religião cristã, que professava e professa que Jesus veio ao mundo, e a Bíblia diz que todo quanto não admite que Jesus é o Cristo, que Jesus não veio ao mundo, este anátema. A veracidade do cristianismo é confessar a Jesus como o Messias, como aquele que veio, sofreu, pregou, morreu. Até aí tudo bem, muitos poderiam fazer, pregar, sofrer e morrer, mas não para aí. O que prova a veracidade do cristianismo sobre as demais religiões é que eles admitem que Jesus ressuscitou. E admitindo que Jesus ressuscitou, você admite que Ele é Deus, porque ninguém tem poder, disse Jesus, para ir à sepultura e sair da sepultura, para morrer e para ressuscitar. Somente Ele. Jesus disse, eu tenho poder para dar a minha vida, permiti-la ser sacrificada, tirada, sepultada, mas tenho poder para tomá-la de volta. E Paulo nos disse que se Jesus não houvesse ressuscitado, como os judeus diziam ali, e como muitas outras religiões ainda dizem, sustentam que Jesus não ressuscitou dentre os mortos. Paulo disse, se Jesus não houvesse, veja bem a expressão que estamos usando, se Jesus não houvesse ressuscitado, meu amigo ouvinte, Paulo disse, seria vã a nossa fé, seria inútil a fé chamada fé cristã, não haveria cristianismo se Jesus não houvesse ressuscitado. Se Cristo não houvesse ressuscitado, a verdade é esta, todos nós estaríamos perdidos. Que proveito teria se Jesus tivesse morrido por nós e não houvesse ressuscitado por nós? É muito bom e o senhor, a senhora, deve aceitar que Jesus morreu por nós. Mas não para aí. Aceite que Ele morreu por você, para perdoar os teus pecados. Mas será muito mais louvável, impactante, terá muito mais resultado em nossas vidas aceitarmos que Ele foi à sepultura, morreu por nós, mas ressuscitou para nos dar uma nova vida, uma nova oportunidade. Jesus não era como o cordeirinho que era sacrificado no Velho Testamento, só morria, mas não ressuscitava, e não ressuscitando a vida não voltava, o Espírito não voltava, a natureza não voltava sobre o pecador que aceitava a morte do Cordeiro. Hoje, todo verdadeiro cristão aceita, não só por palavras, mas por obras, mostrando com atitudes, mostrando pela mudança da vida. A melhor maneira de provar que Jesus morreu e ressuscitou é com a própria vida. Por quê? Porque se Jesus ressuscitou, Ele vai declarar através de nossas próprias vidas, do nosso próprio testemunho, da nossa maneira de viver. Paulo disse que nós que fomos sepultados para o pecado, Paulo disse aos Romanos 6,
ou Romanos 5, nós andamos em novidade de vida. A morte nos faz ser sepultado e a ressurreição nos faz ressuscitar. Ou seja, o ato de sair da água fala que ressuscitamos, mas para andarmos em novidade de vida. Se não houvesse ressuscitado o nosso Senhor Jesus, meu amigo ouvinte, estaríamos perdidos. A ressurreição de Jesus é a nossa esperança. A ressurreição de Jesus nos dá certeza que a qualquer momento, não se sabe o dia nem a hora, foi ele quem disse, nem os anjos, nem o Filho, nenhum estudioso da Bíblia, nenhum profeta, nenhum doutor em divindade, nem o apóstolo, nem o mestre, nem o evangelista, nem o pastor, ninguém. Não se sabe o momento, o dia, a hora, mas a qualquer momento a ressurreição de Jesus nos dá essa esperança que ele aparecerá. Mas Paulo disse aos Romanos 9, ou melhor, Hebreus 9, 27, que ele aparecerá para aqueles que estão vigilantes, para aqueles que estão de fato aguardando-o. E lamentavelmente a humanidade, e por que não dizer mesmo as religiões que falam em Jesus, lamentavelmente eles não estão aguardando a sua aparição, não estão aguardando o seu retorno físico na terra para estabelecer um novo reino. A ressurreição de Jesus fez com que, na verdade, o apóstolo São Paulo nos consolasse com estas palavras. Paulo disse: se o Espírito que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, ele também, se ele habita em vós, Paulo disse, se o Espírito que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, se ele também habita em vós, ele ressuscitará o vosso corpo mortal de dentre os mortos. Se Jesus não ressuscitou, ninguém ressuscitará mais. Se Jesus não ressuscitou, não poderia haver cura divina. Se Jesus não ressuscitou, não poderia haver batismo em águas. Se Jesus não ressuscitou, não haveria sacrifício perfeito, mudanças de vidas, mudança de natureza. Meu amigo, Paulo disse: consolai-vos uns aos outros com esta mensagem de ressurreição. Isso é 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Paulo disse: consolai-vos uns aos outros com estas palavras, que mostram que Jesus ressuscitou e por isso será possível um dia destes aqueles que dormiram no Senhor, partiram em Cristo, também ressuscitem, também voltem a viver novamente para gozar de um reino de justiça, de um reino onde a corrupção não estará presente, onde enfermidades não estarão presentes, aonde as doenças não estarão presentes. Paulo disse que aqueles que dormiram em Cristo, ora, aqueles que perderam entes queridos que foram em Cristo, Paulo diz, não precisam ficar tristes, desesperançosos, desconsolados, como os demais que não têm esperança. Eles voltarão à vida um dia destes para gozar de um novo governo. Ou seja, meu amigo ouvinte, você precisa ver isso como Paulo viu isso, que Jesus ressuscitou. Você precisa ver isso como Cleopas e o seu amigo no caminho de Emaús, como os olhos deles foram abertos para enxergar a mensagem de ressurreição, que traz um novo ressurgir de todas as coisas, até mesmo do mundo, até mesmo dos governos desta terra, que a Bíblia nos diz, no livro do Apocalipse, que voltarão a ser de Deus e de seu Cristo. Ora, quando os teus olhos, ouvinte, forem de fato abertos para a mensagem de ressurreição, você verá que Jesus, um dia destes, ele irá governar essa terra, governá-la diferente de tudo e de todos, de tudo que nós vimos até hoje e de todos que nós vimos até hoje governando a terra. Mensagem de ressurreição, algo ressurgirá, uma nova esperança, uma esperança para
aqueles que temem a Deus. A Bíblia diz que um dia destes estabelecerá o reino de Deus e de seu Cristo. E quando ele ressuscitar os seus súditos, os seus filhos que partiram, que dormiram no Senhor, quando ele purificar essa terra, como está previsto na Bíblia Sagrada, então teremos um novo reino, o reino dos céus, dos sonhos dos verdadeiros filhos de Deus, dos muitos filhos de Deus, o reino dos céus, dos sonhos, do reino tão desejado, almejado, que Jesus diz que está entre nós, ou seja, dentro desses filhos de Deus, deste reino de Deus. Ora, meu amigo, um dia destes, literalmente, ele será estabelecido nesta terra. E os governos corruptos que hoje gozam do poder deste mundo, os governos malignos, porque Paulo nos disse em 2 Coríntios 4:4, que o cosmo, a ordem social, o mundo jaz no maligno. Isso está provado. Há corrupção em todos os lugares, há violência em todos os lugares, há trapaças em todos os lugares, sucedem coisas que desagradam a palavra de Deus em todos os lugares. A ressurreição de Jesus Cristo me dá esperança aos filhos de Deus, que um dia destes vai ressurgir um novo governo nessa terra que Deus criou. Deus não é como aquele pensamento deísta que diz que Deus criou a terra, criou os homens, mas os entregou a essas traças, os entregou a essas baratas, os entregou a esses ladrões que Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, porque a traça ela corrói. Não ajunteis tesouros na terra, porque a ferrugem corrói, a traça come tudo. Ora, meu amigo, Deus não é esse pensamento deísta que pensa que ele criou o mundo, ele criou os homens e entregou na mão dessas traças. Para ser sincero, a política que nós temos de governar o país é uma verdadeira traça, corrói o nosso país, corrói a nossa saúde, corrói as nossas finanças, corrói a esperança do povo. Sim, a Bíblia diz que os ladrões dariam no ouro, a Bíblia diz que as traças dariam no ouro, ou seja, na fortuna que os filhos de Deus conseguiriam acumular, porque Deus é dono da prata e do ouro. Mas aí você vê que enquanto o homem está governando, e muitas vezes o homem está governado por um espírito errado, as traças vão corroendo as riquezas, corroendo a saúde, corroendo tantas coisas que, na verdade, Jesus já nos advertiu anteriormente acerca delas. Mas quando você olha a ressurreição de Jesus Cristo, você consegue ver um novo governo. Deus, um dia destes, estabelecerá nessa terra um novo governo. Agora sim, um governo que na verdade, não será a democracia, muito embora ela seja muito bem intencionada nos seus princípios, veio defendendo a princípio o direito de igualdade e liberdade, tudo bem, mas a liberdade demais gerou libertinagem. Hoje foram dadas tanta liberdade que hoje você tem liberdade de matar e tem liberdade de ficar solto, tem liberdade às vezes, é como os crimes cometidos às vezes pelos menores de idade. Ele tem a liberdade de matar e roubar e tirar a vida de pais, de famílias e destruir vidas. E depois, quando você olha, meu amigo ouvinte, ele tem a liberdade garantida por lei de continuar solto até a sua maioridade. Ora, é a nossa democracia, igualdade e liberdade que acabaram gerando libertinagem. Muito boa a democracia, trouxe os direitos humanos e nós precisamos sim de ter senso de respeitar o ser humano independente da sua cor, da sua raça, do seu credo religioso. Isso é muito bom, o princípio da democracia é muito bom. Dá o direito de todos tomarem decisões, dá o direito de todos escolherem, colocarem no poder os seus governantes. Isso tudo é de fato muito bom.
Porém, essas coisas foram a extremos, e tudo que vai a extremo acaba se tornando ridículo. E no reino de Deus não será essa democracia que hoje nós poderíamos dizer está totalmente falida, destruída. Também o governo de Deus, quando foi estabelecido nessa terra, meu ouvinte cristão, você que tem entendimento da palavra de Deus, não será uma ditadura militar, que foi muito boa em seu princípio também, fez o país crescer, pôs tanta disciplina. Ora, como é interessante, a ditadura militar trouxe tanto crescimento para o país, seu princípio era muito bom, ou seja, proteger o país de determinados ismos que invadiria o país, como o próprio comunismo, que é um ismo. Mas ela também foi ao extremo e caminhou às torturas e monopolizou todo o país, e aquilo chegou ao extremo, a ponto de eles receberem manuais de tortura. Ou seja, tudo teve um bom princípio, começou com uma boa ideia, mas também no final foi terminando mal. Assim também o regime totalitário são as maneiras de governar o mundo, de governar o país. Mas, na verdade, Deus não governará o seu reino através de democracia, ditadura, regime totalitário, comunismo, nazismo, fascismo. Deus não governará o seu reino através do protestantismo, catolicismo, budismo, islamismo, espiritismo, o que quer que seja, nenhum credo e nenhuma bandeira partidária. Não é assim que Deus governa o seu reino, meu caro ouvinte. Não são estas coisas que haverá no reino de Deus. Não, no reino de Deus irá ressurgir um novo governo, que terá, na verdade, um rei. A Bíblia já chamou ele de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E como todo rei tem uma rainha, haverá uma rainha. E a rainha será a noiva escolhida, a igreja escolhida, que nessa terra está vivendo para ele, se resguardando para ele, esperando ansiosamente que o reino dele seja realmente empossado, tomado a qualquer momento. Mas Jesus, ele não quer pegar um reino falido, ele não quer pegar um reino completamente destruído. Não, meu caro ouvinte. Jesus quer pegar um reino completamente purificado. Os presidentes saem, um sai, outro entra, e às vezes ele pega o reino, ele pega a presidência de um país completamente arruinada e tem que começar a trabalhar tudo de novo. Jesus Cristo não vai pegar esse mundo arruinado. Ele mesmo irá purificar essa terra para ele mesmo reinar com a sua própria igreja em um reino restaurado. A Bíblia chama isso de um Éden restaurado. E a marca do reino de Deus não será uma sigla partidária. Não. A marca do reino de Deus não será socialismo. Não será comunismo, não será nazismo, não será fascismo, não será democracia, ditadura, regime totalitário. Não essas coisas que vão governar o reino de Deus. O reino de Deus é um reino onde não tem marcas de corrupção. Me mostre um reino que não tem marcas de corrupção. Protestantismo, se for reinar, se for governar o país, você verá marcas escandalosas de corrupção para a nossa vergonha. Catolicismo, se for governar o país, haverá marcas vergonhosas. Nazismo, o que quer que seja, que governar o país. Democracia, ditadura, regime totalitário, em todas estas camadas de governo, houve marcas terríveis de agressão, de corrupção, de escândalos, de imperfeições. O reino de Deus não carregará essas marcas que o reino humano está carregando hoje. A marca do reino de Deus será o amor, será a pureza, será a justiça. Será um reino onde a corrupção, a avareza, a disputa desleal pelo poder não haverá. O reino de Deus será totalmente diferente do que temos visto até o dia de hoje. A Bíblia diz: aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Meu caro ouvinte, este é o reino perfeito,
Aqui não haverá nenhum reino perfeito. Nós vamos às urnas, cumprimos o nosso dever cívico, mas já vamos conscientes. Elegemos aquele que é menos ruim, porém a verdade é, aonde o homem está a imperfeição, está a avareza, está a deslealdade, está a corrupção. Não haverá reinos perfeitos, porém há um reino que um dia destes será instaurado nessa terra. Pedro disse: aguardamos novos céus, nova terra, nos quais habitam justiça. A Bíblia diz no livro de Malaquias, capítulo 4, que Jesus irá purificar essa terra, irá fazer falir todos os reinos humanos, para que o reino seja totalmente tomado sob controle de Deus e o seu Cristo. Amigo ouvinte, queres tu um dia fazer parte do reino de Deus, do reino de justiça, que não é reinar, que não será feito, que não será dirigido pelos reinos humanos? Se queres você fazer parte neste reino, venha cumprir o seu dever, venha cumprir a sua obrigação de cidadão do reino dos céus. Como poderei fazer parte deste reino, aonde não há ódio, mas sim amor? Aonde não há morte, mas há vida. Aonde não há injustiça, mas justiça. Aonde não há imperfeições, mas perfeição. Aonde não há escândalo, aonde não há abuso de autoridade, aonde não há manipulações, como hoje nós vemos. A própria democracia dando a todos o direito de tomar decisões, mas manipulando a mídia, manipulando os meios de comunicação. Ora, meu amigo ouvinte, no reino de Deus não haverá manipulações, não haverá falsidades. No reino de Deus não haverá corrupção, não haverá avareza, não haverá disputa desleal. No reino de Deus haverá paz, amor, justiça, benignidade. No reino de Deus não haverá pecado, o pecado terá sido extirpado. O pecado estará sendo agora lançado no reino de Deus, mas no lago de fogo que arde com enxofre. A Bíblia diz que há um lugar preparado para o diabo e os seus anjos, que está insuflando a sociedade, que está manipulando o povo, que está insuflando os meios de comunicação. E aí temos uma era completamente desfacelada, destruída, doentia, porque não percebe o inimigo usando, o inimigo manipulando política, religião, sociedade, prazeres e assim sucessivamente. Mas eu estou falando a alguém que acredito que dentro da sua alma ele está falando como São Pedro: aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça. Amigo ouvinte, venha agora mesmo pegar o seu título de cidadão do reino dos céus. Como? Arrependei-vos, e cada um de vós, e sede batizados agora, no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, o direito de fazer parte do novo reino que um dia destes será implantado nesta terra, como diz a Bíblia. Meu caro ouvinte, reflita nessas palavras, porque Deus, através do Evangelho, te abençoou. Amém, Senhor, e amém. Conforto e paz no reino celeste, onde tudo é luz e amor. Nesse lar feliz estão os remidos pelo sangue do Redentor. Ei-los a cantar, paz, paz, vamos desfrutar plena vida eterna nessa morada,
que é o céu. Paz, paz, ei-los a cantar. Paz, paz, vamos desfrutar plena vida eterna nessa morada. Com Jesus iremos gozar. Paz, paz, ei-los a cantar. Paz, paz, vamos desfrutar plena vida eterna